Alô, alô, bom dia. Tá dando para me ouvir bem? Alguém me dê um retorno aí, por favor. Bom, pessoal, no meu relógio aqui falta 1 minuto, mas eu acho que talvez esteja um pouco adiantado, então vamos esperar aí mais uns 2 minutos para começar. Já tem algumas pessoas aí. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos para começar, certo? Nosso estudo dessa manhã será sobre o tema da amizade. Eu batizei esse estudo de Teologia da Amizade. Daqui a pouco a gente começa. Não é isso mesmo, Paulinho?
Bom, pessoal, acho que já está na hora. Vamos começar aqui para não ficar muito tarde. Enquanto a gente não volta com a escola dominical, durante alguns domingos eu tenho procurado, de vez em quando, trazer algum estudo aqui no domingo de manhã, na tentativa de suprir, né, de preencher essa lacuna aí que foi deixada por causa da suspensão da escola bíblica dominical, em razão de tudo isso que nós estamos vivendo, desnecessário até repetir. Então, domingo passado não teve, mas hoje nós voltamos. Segunda-feira, dia 20 de julho, segunda-feira passada, foi o dia do amigo. E aí eu nem sabia, na verdade, eu fiquei sabendo no dia, que seria o chamado dia do amigo, e eu já estava com esse estudo preparado, né, eu já tinha esse estudo pronto, e aí eu achei que seria interessante, então, na semana que foi o dia do amigo, na verdade foi semana passada, né, já que hoje é o primeiro dia da semana, mas ainda nesse contexto aí recente do dia do amigo, trazer um estudo que fala sobre a amizade, né, e o valor de amizades especificamente cristãs para a nossa vida espiritual. Então, como introdução, eu gostaria de trazer à nossa memória o fato de que nós vivemos num mundo bastante... A nossa sociedade é uma sociedade individualista. A era pós-moderna, a idade contemporânea, que é aquela que nós vivemos, ela é distintamente marcada por uma cosmovisão individual. Nós não enxergamos a nossa vida de uma maneira muito grupal, como as pessoas costumavam enxergar na Idade Antiga, no feudalismo, até mesmo na Era Moderna. Enfim, a Idade Contemporânea ela é essencialmente uma idade de concepções individuais. Nós enxergamos a nossa vida, a minha história, a minha biografia, e nós arquitetamos a nossa vida de uma maneira bastante individual. O mundo é um mundo, em geral, individualista. Em um contexto como esse, de um mundo e de um pensamento, de um espírito individualista que domina o nosso tempo, o lugar e a importância das amizades tende a ser cada vez menor. Existe um livro escrito por C.S. Lewis chamado Os Quatro Amores. Inclusive, eu vou mostrar aqui, esse livro aqui. C.S. Lewis, Os Quatro Amores. Essa versão aqui, essa edição que eu tenho aqui é da editora Thomas Nelson, que recentemente tem publicado algumas obras de C.S. Lewis em português. Nessa obra, dos Quatro Amores, C.S. Lewis ele procura fazer uma análise na concepção dele, daquelas que são as quatro expressões do amor na raça humana. Essas expressões são a afeição, a amizade, o eros e a caridade. Então ele coloca esses são os quatro amores de C.S. Lewis: a afeição, a amizade, o eros e a caridade. E no segundo capítulo, na verdade no terceiro capítulo, mas quando ele aborda o segundo desses quatro amores, que é a amizade, logo no começo da sua análise, C.S. Lewis diz que, e é interessante notar que ele fala isso no começo do século XX, ele viveu no começo do século passado, ele diz que já na sua época, muitas pessoas teriam grande dificuldade em enxergar e em qualificar a amizade como um amor. E se isso é verdade, se isso era verdade na época de C.S. Lewis, eu acredito que hoje muito mais. Se nós perguntarmos aqui quais são as expressões do amor, muito provavelmente nós vamos responder amor de pai, amor de mãe, amor de filho, amor de esposo, esposa, amor de irmão, mas muitas pessoas não se lembrariam, poucos de nós iriam conceber a relação de amigo como uma forma de amor, né? E ainda que nós consideremos a amizade como uma forma de amor, nós
colocamos meio que um asterisco, né? Nós temos muita dificuldade de fato, enxergar a amizade como uma expressão do amor humano. A gente enxerga algo ali meio que como acessório, como algo menor. Isso reflete como nós vivemos numa sociedade que não valoriza a construção de boas amizades. De maneira geral, as pessoas consideram isso como algo acessório. Se acontecer, ótimo. Mas não é algo que eu realmente precise. Eu não preciso ter amigos de fato na minha vida. Eu não preciso ter um amigo muito íntimo. Não é algo que eu realmente precise. E C.S. Lewis, ele perspicazmente no livro, ele dá até uma explicação racional. Porque enquanto que os vínculos familiares, enquanto que os amores familiares estão ligados a questões sanguíneas, pai e mãe, o pai em relação ao filho, a mãe em relação ao filho, os irmãos, e até mesmo no caso do amor marital, marido e mulher, existe algo carnal envolvido, que é o fato de que eles constituíram uma família junto, têm filhos em comum, compartilham da mesma cama, enfim. Ao contrário desses amores, que são, na verdade, essenciais à manutenção da sociedade, o casamento, pais e filhos, irmãos, a amizade ela não tem esse mesmo patamar. Enquanto que a relação marital, a relação paternal e a relação fraternal são essenciais à manutenção da sociedade como ela existe, se esses amores forem dilapidados, nós voltamos para a barbárie, isso não acontece com a amizade. Se o amor de amigo morrer na sociedade, não haverá, a princípio, uma alteração fundamental na forma como nós vivemos. Então, você consegue viver, na verdade, sem amigos, mas dificilmente você vai conseguir viver sem um pai, sem uma mãe, sem filhos e sem esposa. Tudo isso ao mesmo tempo. Esse fato, o fato de que o amor de amigo não está ligado a questões de sangue, a questões físicas, faz com que muitas pessoas menosprezem o vínculo amigável como um vínculo também de amor. Isso acontece até mesmo no meio dos cristãos. Nós temos muita dificuldade de enxergar a nossa vida cristã como uma vida plural. A nossa espiritualidade, ela é muito... Nós lidamos muito com a nossa espiritualidade como algo individual e vertical. Então, é a minha relação com Deus, é a minha relação com o Pai por meio do Filho. Nós temos muita dificuldade de enxergar a nossa vida espiritual como algo pactual, como algo plural, como uma vida do povo, em comunidade com o seu Deus. E é também por isso que nós dificilmente conseguimos enxergar o valor de amizades, de termos amigos para a nossa carreira cristã, para a nossa caminhada cristã. Por isso, o objetivo desse estudo aqui, dessa minha palavra, é tentar fazer com que vocês que estão assistindo agora e aqueles que virem depois, procurem receber e procurem ter, adquiram por meio desse estudo, uma visão mais próxima daquilo que realmente a amizade pesa nas nossas vidas. Que vocês procurem ter uma concepção mais bíblica do peso e da importância que as amizades ocupam na nossa vida cristã. Eu quero tentar mostrar na Escritura que ter amigos e ter amigos cristãos, ter amigos no povo de Deus, é muito mais do que simplesmente algo bom. É muito mais do que simplesmente algo agradável, algo legal, ok, muito bom. Mas, na verdade, trata-se de cumprir a ordem de Cristo e trata-se de algo, na verdade, essencial para o nosso bom desenvolvimento na fé. Tá ok? Vamos fazer uma oração, então vamos começar com uma oração ao Senhor Deus. Bendito Deus, nosso Pai, nesse instante, nós, no teu dia aqui, compenetrados agora na tua palavra, nós te pedimos que o Senhor se revele a nós, que o Senhor se mostre a nós, nos ajude, ó Deus, a
compreender aquilo que a tua palavra nos ensina, a valorizar, ó Deus, as coisas que a tua palavra valoriza, e a enxergarmos, ó Deus, através da tua palavra, através da Escritura, a bênção que é, ó Deus, termos amigos no meio do povo de Deus. E como o Senhor deseja que amizades sadias e profundas nasçam e cresçam, ó Deus, no meio do teu povo. Com a finalidade, ó Deus, de que o teu nome e que o Senhor mesmo seja glorificado na terra. E também, ó Deus, com a finalidade de que nós possamos te servir melhor e caminhar melhor a carreira que nos está proposta. Correr melhor a carreira que nos está proposta. Ajuda-nos, ó Deus, então, a enxergarmos aquilo que a tua palavra diz. Desvenda os nossos olhos, nos mostra, ó Deus, as maravilhas da tua lei. Essa é a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Bem, eu gostaria de começar tomando como ponto de partida o que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 17, versículos de 20 até o verso 26. Então, se você puder abrir nesse texto, João, versos 20 a 26, diz assim, é a oração sacerdotal de Jesus, né? A oração dele ali um pouco antes da sua paixão, conforme o apóstolo João registra. João 17, de 20 a 26, diz, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Jesus está fazendo aqui a sua oração sacerdotal, chamada de sacerdotal ao Pai, um pouco antes da sua paixão, um pouco antes de ser traído e entregue aos judeus para ser sacrificado, para ser morto, crucificado pelos romanos. E ele ora aqui nesse texto por aqueles que viriam a crer, por aqueles que já criam no Senhor naquele momento, especificamente referindo-se aqui aos seus discípulos, mas também por aqueles que ainda viriam a crer. E nesses versículos, nesses 7 versículos que nós lemos, há 2 ideias que chamam a nossa atenção e Jesus faz repetida referência a essas ideias. A primeira, Jesus diz mais de uma vez que a unidade do povo de Deus é a unidade do próprio Deus. Nós lemos isso mais de uma vez, quando Jesus diz que a sua oração era para que o seu povo, para que aqueles que criam nele, fossem um. Jesus vai dizer, como nós o somos, como eu sou em ti. A unidade que há no povo de Deus é a unidade do próprio Deus. E no verso 26, nós encontramos Jesus dizendo que a sua oração era que o amor com que o Pai amou ao Filho esteja também neles, naqueles que creem em Cristo. Então Jesus ora pedindo para que o Pai conceda a graça de que, da forma como o Pai amou o Filho, assim nós nos amemos uns aos outros. É um texto que fala fundamentalmente aqui sobre a unidade do povo de Deus. Inclusive, essa palavra, ela aparece aí expressamente no verso 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Todas as vezes em que esse texto é lido, geralmente quando nós queremos falar sobre a unidade do povo de Deus, sobre o dever que nós temos de, enquanto irmãos, vivermos em unidade, todas as vezes que esse texto é lido, eu tenho a impressão de que nós perdemos algo essencial que Jesus quer comunicar aqui no texto.
que é o fato de que o padrão da unidade que nós vivemos na igreja é a unidade de Deus. E o amor que existe na igreja é o amor que existe em Deus. Jesus diz essas duas coisas: que eles sejam um como nós o somos, que haja neles o amor com que o Pai me amou. Por que eu estou dizendo isso? Porque geralmente quando nós falamos em unidade na igreja, nós encaramos o conceito de unidade de uma maneira meramente negativa. Ou seja, unidade como simplesmente como ausência de divisão. Unidade como ausência de facções, ausência de inimizades. E é verdade que unidade envolve isso. Viver em unidade, uma igreja viver em unidade, envolve o fato de que ali não deve haver facções, partidos, divisões. Mas a questão é que unidade não é apenas isso. E nós sabemos disso porque Jesus qualifica a unidade nesse texto como ser um, como o Pai e o Filho são um. E amarmos uns aos outros como o Pai ama o Filho. Então nós precisamos, para sabermos o que é viver em unidade, nós precisamos recorrer não aos nossos próprios conceitos, mas ao próprio ser de Deus. Nós precisamos, então, responder à pergunta: como o Pai e o Filho são um? Também o Espírito. Como esses três são um? É verdade que, na unidade da Trindade, nós encontramos uma ausência de conflito. Pai, Filho e Espírito Santo são absolutamente concordes. Todas as votações que acontecem na Trindade, se é que a gente pode usar essa expressão, terminam 3-0. Não existe voto vencido na Trindade. Eles são concordes em tudo. Eles não lutam entre si. As pessoas da Trindade não se degladiam. Eles não entram em choque em momento algum. Nesse sentido, eles são um. Mas a unidade da Trindade não se resume a essa harmonia, a essa ausência de conflito entre eles. O que caracteriza essencialmente a unidade da Trindade é o fato de que essas três pessoas, diferentes quanto à sua personalidade, mas iguais quanto à sua essência divina, essas três pessoas estão vinculadas num vínculo eterno de amor e alegria. Pai, Filho e Espírito Santo estão ligados num vínculo eterno de amor que faz com que a alegria de um esteja nos outros. E nós encontramos isso na Escritura. Se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, no livro de Provérbios, capítulo 8, Provérbios 8, nós vamos encontrar a sabedoria falando ali. Entenda que a sabedoria ali, no capítulo 8 de Provérbios, é uma personificação poética, provavelmente, da segunda pessoa da Trindade. Então, nós temos aqui o próprio Cristo, o Senhor Jesus, poeticamente descrito aqui como a sabedoria, falando. E ele vai falar no capítulo 8 sobre o seu relacionamento com Deus, com o seu Pai. Ele diz o seguinte, versos 30 e 31, Provérbios 8, 30 e 31. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Então, a sabedoria refere-se aqui a Deus, ao Pai, o Filho falando do Pai no livro de Provérbios. O que é que ele diz? Que dia após dia, a sabedoria, era as delícias de Deus. Ou seja, Deus, no conselho da eternidade, se deliciava, se alegrava no Filho. Mas o Filho também se alegrava no Pai. Veja o que ele diz. Folgando perante ele, quando ele fala de folga aqui, ele fala de alívio, no sentido de prazer, no sentido de descanso, no sentido de alegria, folgando perante ele todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Então veja como esse texto descreve o relacionamento do pai e do filho. Ele diz que o pai encontrava as suas delícias no filho. E o filho, por sua vez, encontrava a sua folga, a sua alegria, as suas delícias no pai. Nós vamos encontrar essa mesma ideia em outros textos, por exemplo,
em Isaías capítulo 9, texto que é repetido no batismo de Jesus, que é citado no batismo de Jesus, quando o pai diz em relação ao filho: este é o meu filho em quem eu me comprazo. Nele, no meu filho, está o meu prazer. E o filho diz a mesma coisa em relação ao pai. Quando ele diz que a sua comida e a sua bebida, em outras palavras, aquilo que lhe traz satisfação, é o quê? João capítulo 4, fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Quem é o prazer do Pai, de Deus Pai? É o Filho. Quem é o prazer de Deus Filho? É o Pai. Eles não existem para si mesmos, mas a sua alegria, o seu prazer está uns nos outros. Esse é o relacionamento que nós encontramos na Trindade. Eles se amam de maneira eterna e a sua alegria, a alegria de cada pessoa da Trindade, não está em si mesmo, em glorificar a si mesmo, mas nos outros. A alegria do Pai é o Filho e o Espírito. A alegria do Filho é o Pai e o Espírito. A alegria do Espírito é o Pai e o Filho. Eles não existem para si mesmos, enquanto pessoa individual, mas para alegrar-se uns nos outros. É exatamente porque Deus é trino, sendo um é três, e sendo três é um, é exatamente por causa dessa pluralidade que há em Deus que nós podemos dizer que Deus é amor. Porque se Deus fosse um e apenas um, como é o Deus dos muçulmanos, um Deus único e unicista, uma pessoa que é um Deus, se Deus fosse um e somente um, não houvesse nenhuma pluralidade em Deus, nós não poderíamos dizer que Deus é amor, pois quem é que ele ama pela eternidade? A ele mesmo? É exatamente porque Deus é trino que nós podemos dizer que ele, não que ele ama, mas que ele é amor. Ele é caracterizado pelo exercício do amor eterno dentro das pessoas da Trindade. Repetindo, a alegria de um está no outro. A alegria do outro está no um. E é assim que eles se relacionam por toda a eternidade. Deus não precisava criar nada. Ele já era completo nesse vínculo de amor que existe entre as três pessoas da Trindade. E é exatamente esse relacionamento que existe entre as pessoas da Trindade, entre Pai, Filho e Espírito Santo, que Jesus diz que deve existir no meio da igreja. Então perceba o raciocínio que eu estou construindo. Quando nós dizemos que nós devemos viver em unidade, quando Cristo diz que nós devemos ser um, como o Pai é um no Filho, Jesus não está apontando apenas para o fato de que não deve haver divisões, facções, rixas e intrigas entre nós, como de fato não há no Conselho da Trindade. Não é apenas para isso que ele está apontando, mas ele está apontando para o fato de que, assim como na Trindade existe um amor, um vínculo de amor, que faz com que a alegria de uma pessoa da Trindade esteja nas outras, assim como a alegria do Pai está no Filho, a alegria do Filho está no Pai, assim deve ser na igreja. A minha alegria não deve estar em mim mesmo, mas nos meus irmãos. Nós devemos dizer em relação aos nossos irmãos, como o Pai diz em relação ao Filho: nele eu me comprazo. Eu me comprazo em vocês, que são meus irmãos. Vocês se comprazem em mim, que sou irmão de vocês em Cristo Jesus. Por que eu quero começar e por que eu estou começando falando disso? Porque é a partir desse ponto que nós vamos começar a entender que a desenvolver amizades no meio do povo de Deus não é algo simplesmente opcional, mas faz parte do cumprir aquilo que Jesus diz nesse texto. Faz parte de se parecer com Deus, da igreja ser uma representação do próprio Deus na terra, dela se comportar como Deus se comporta no conselho da Trindade. Desenvolver amizades no meio do povo de Deus é cumprir exatamente isso. É ter a minha alegria não em mim mesmo, não viver uma vida em si mesmada, voltada para mim mesmo, mas uma vida cuja alegria, cujo prazer está nos meus irmãos.
É neles que está a minha alegria. E nós vamos encontrar a expressão dessa verdade, principalmente, creio eu, na vida do apóstolo Paulo. Dois textos de Paulo aí, a sua carta aos Filipenses, primeiro, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 1. Veja o que o apóstolo diz, Filipenses, capítulo 4, verso 1. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Outro texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 19. 1 Tessalonicenses 2, 19. Diz o apóstolo Paulo: pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Quem é a nossa esperança ou alegria? Não sois vós? Então veja, nós devemos ser um, como o pai e o filho são um. Como é que o pai e o filho são um? A alegria de um está no outro. Assim deve ser na igreja. A alegria de um deve estar nos outros. A nossa alegria deve estar uns nos outros. E nós vemos isso se concretizar na vida do apóstolo Paulo. Quem era a alegria de Paulo? Onde estava a alegria de Paulo? Não estava em si mesmo, mas nos seus irmãos, nas igrejas. É isso que ele diz aos Filipenses e aos Tessalonicenses. Vocês são a minha alegria. Paulo, meus irmãos, aparece, pelo menos para mim, como um exemplo assim de alguém que buscou desenvolver amizades no meio do povo de Deus. A gente encontra uma expressão bonita, muito bonita disso, na sua segunda carta a Timóteo. Veja aí, 2 Timóteo, capítulo 4, duas passagens. Primeiro, o verso 9. Veja que interessante isso. Paulo está escrevendo aqui no fim da sua vida. Ele já está aqui sendo preparado para ser martirizado. É a última carta de Paulo. Veja o que ele diz, 2 Timóteo 4, 9. 9 e 10. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Veja o que é que Paulo está dizendo aqui. Ele está narrando o fato de que ele foi abandonado por pessoas que ele considerava seus amigos. Demas amou o presente século e abandonou Paulo. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Paulo se refere aqui a experiências negativas, experiências decepcionantes em relação a amizades pretéritas. Mas veja o que ele vai dizer lá nos versos 17 e 18. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará e também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Perceba que a atitude de Paulo não é uma atitude negativista em relação a essa situação. Ele não se lembrava dessas amizades que agora haviam abandonado Paulo com remorso ou com ira, com ressentimento. Mas ele entendia em todas essas coisas a ação de Cristo na sua vida. De maneira que no verso 9, o que é que ele diz? Procura vir ter comigo depressa. Ele está falando isso para Timóteo. Timóteo era um outro amigo de Paulo. Esse texto, meus irmãos, para mim, ele é bastante interessante porque ele nos mostra a experiência de Paulo aqui, que mesmo diante de amizades frustradas no passado, ele não se recusava a buscar nutrir amizades no povo de Deus. É interessante perceber isso porque muitas pessoas, diante de experiências traumáticas em relação a amigos no passado, decidem se isolar. Então, eu me decepcionei com fulano de tal, ele traiu minha amizade, fazendo o que quer que seja, eu não quero mais ter amigos. Eu não quero mais ter amigos, amizade não é para mim, não, amizade só serve para você se decepcionar lá na frente. Parece que não era assim que Paulo pensava. Ele narra aqui as suas decepções em relação principalmente a Demas, mas ele diz a Timóteo, olha, vem logo, vem ter comigo. Toma também Marcos, verso 11,
toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil ao ministério. Detalhe, lá no livro de Atos, Marcos e Paulo tinham entrado em conflito, inclusive foi por isso que Barnabé se separou de Paulo. Agora ele diz, traz Marcos, ele me é útil ao ministério. Veja que a atitude do apóstolo Paulo era a de nutrir e a de cultivar amizades no meio do povo de Deus, independentemente de decepções no meio do caminho. Então perceba que no apóstolo Paulo nós encontramos a expressão dessa verdade, de que a nossa alegria não deve estar em nós mesmos, mas uns nos outros, e isso envolve a formação de boas amizades no meio do povo de Deus. Nessa segunda parte do estudo agora, eu quero me direcionar para uma experiência, para um registro de uma amizade que surgiu no Antigo Testamento, e geralmente nós sempre lembramos dessa amizade quando nós tratamos sobre esse assunto, que é, vocês devem estar imaginando já, Davi e Jonatas. Então, se você puder, aí abra já a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, lá no capítulo, a partir do capítulo 18. A amizade de Davi e de Jonatas, ela surgiu no meio de uma crise política de Israel, porque Saul estava perseguindo Davi. Davi começou a ser mais louvado do que Saul por causa das suas vitórias militares. Isso despertou o ciúme de Saul. Saul passou então a perseguir Davi, a procurar matá-lo. É nesse contexto que a amizade de Davi e Jonatas nasce. E preste atenção que essa é uma amizade, ou era uma amizade improvável, do ponto de vista humano. Porque Davi era o rei escolhido, prometido por Samuel, ao passo em que Jonatas era o filho primogênito do rei, o filho mais velho de Saul. Jonatas era aquele que assumiria o trono após a morte de Saul. Do ponto de vista humano, então, é natural pensar que Jonatas deveria enxergar Davi não como seu amigo, mas como seu adversário. Davi era uma ameaça para o trono de Jonatas. E talvez Davi também pudesse enxergar Jonatas desta mesma maneira. Jonatas era um possível embaraço, um possível obstáculo no cumprimento da promessa de Deus por meio de Samuel, de que Davi herdaria o trono. Era uma amizade improvável. Mesmo assim, essa amizade nasce naquele contexto político complicado de Israel. O autor de Samuel, dos livros de Samuel, ele usa algumas expressões interessantes para mostrar a amizade de Davi e Jonatas. Abra aí, por exemplo, em 1 Samuel, capítulo 18, verso 1. 1 Samuel, capítulo 18, verso 1. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. O texto diz que as suas almas se ligaram, e Jonatas amou a Davi como a sua própria alma. Veja o verso 3. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Capítulo 20, verso 17 agora. Veja o que o texto vai dizer. Jonatas fez jurar a Davi de novo pelo amor que este lhe tinha, que Davi tinha a Jonatas, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Veja que expressões fortes o texto usa. E por fim, caminhando mais um pouco, 2 Samuel, capítulo 1, verso 26, nós vamos encontrar uma expressão bem mais forte dessa relação de amigos entre Davi e Jonatas. Nesse capítulo aqui, 2 Samuel, capítulo 1, Davi está lamentando a morte de Jonatas, que aconteceu também quando Saul morreu na guerra. Veja aí, capítulo 1, verso 26. Davi dizendo: angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, tu eras amabilíssimo para comigo. Veja o que ele vai dizer. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Algumas pessoas, no nosso tempo, maldosamente olham para esses versículos, e principalmente para esse versículo aqui, capítulo 1, verso 26 de 2 Samuel, e tentam construir aqui em cima da narrativa um possível relacionamento homossexual entre eles.
dada a força das expressões, as suas almas ligadas, e a frase que Davi usa aqui, que o amor de Jonatas excedia até mesmo o amor de mulheres. Entretanto, irmãos, é óbvio que não é isso que a Escritura quer nos mostrar. A Bíblia é unânime em mostrar o homossexualismo como uma perversão. O que a Escritura quer mostrar aqui é o nível de comunhão e o nível de amor de amigos que Davi e Jonatas tinham. Lembra do que eu falei no começo? C.S. Lewis disse que nós temos muita dificuldade em enxergar a amizade como um amor. É por isso que muitas pessoas olham para esses textos e ficam... Tá entendendo? Por causa da nossa dificuldade de enxergar a amizade como um amor. Sobre esse tema, C.S. Lewis diz o seguinte: numa perspectiva histórica mais abrangente, o que pede explicação não são os gestos aparentes de amizade entre nossos ancestrais, mas a ausência de tais gestos em nossa sociedade. Não são eles, os nossos ancestrais, mas somos nós que estamos fora de compasso. O que é que C.S. Lewis está dizendo? Que se a gente olhar para uma perspectiva histórica mais abrangente, maior, o que pede explicação, o que precisa ser explicado, não são essas demonstrações de amor de amigos. Só que é normal. O que pede explicação, o que deveria nos causar estranheza, é a ausência disso no nosso tempo. Eu não estou dizendo aqui que você deve sair dizendo aí, por aí, para os seus amigos, que a sua alma está ligada com eles, que o amor deles é melhor do que o amor de uma mulher. Talvez na nossa época realmente isso não caia muito bem. Mas o fato é que em Jonatas e em Davi, é isso que eu quero que vocês enxerguem, na amizade deles, nós encontramos o cumprimento daquilo que Jesus diz. Perceba que quando o texto diz que a alma de um estava ligada à outra, isso é uma outra forma de dizer que o prazer, a alegria de Davi era Jonatas. E o prazer e a alegria de Jonatas era o seu amigo Davi. Eles já não viviam para si mesmo, mas a sua alegria estava no seu amigo. Não é exatamente isso que Jesus diz, que nós devemos nos amar com o amor que o Pai amou o Filho? Quem é o prazer e o amor do Pai? É o Filho. Quem é o prazer e o amor do Filho? É o Pai. É exatamente isso que nós encontramos em Jonatas e Davi. Nasce entre eles ali uma amizade que representa de maneira muito clara o amor do pai pelo filho. A construção de amizades como essa, meus irmãos, é algo revigorante e que traz prazer para a nossa existência. Uma mulher chamada Esther Edwards, esposa de Jonathan Edwards, ela diz o seguinte, numa carta que ela escreve para uma amiga dela. Ela diz o seguinte: minha querida, uma grande misericórdia que tenhamos quaisquer amigos. O que seria deste mundo sem eles, sem os amigos? Uma pessoa que considera a si mesma sem amigos deve, entre a maior parte das criaturas, ser miserável nesta vida. Esta, ou seja, a amizade, é a vida da vida. A amizade é a vida da vida. Essa é uma bênção que Deus coloca nas nossas vidas que dá gosto à nossa experiência na Terra. Assim como o prazer de Davi estava em Jonatas e o de Jonatas em Davi, assim é a vontade de Deus para nós que o nosso prazer esteja uns nos outros, a fim de que a nossa vida tenha maior gosto. Viver uma vida sem amigos é viver uma vida miserável, é o que diz Esther Edwards. E na experiência de Davi e Jonatas, nós vamos encontrar não apenas o valor espiritual da amizade, viver não para si mesmo, mas viver para o outro, mas também a utilidade espiritual das amizades. A amizade de Davi e Jonatas não foi uma amizade simplesmente contemplativa, mas foi uma amizade útil. Ela foi útil porque a amizade de Jonatas, ela foi essencial para um momento crítico da vida de Davi. Ela foi um momento crítico, ela foi essencial para um momento crítico da vida de Davi, que foi quando Davi estava sendo perseguido pelo pai de Jonatas, Saul. Nessa experiência, nós vamos encontrar a concretização daquilo que o livro de Eclesiastes diz no capítulo 4, versos 9 e 10. Se você puder abrir esse texto rapidinho.
Eclesiastes capítulo 4, versos 9 e 10. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. O autor de Eclesiastes nos mostra aqui o valor de que nós não vivamos uma vida solitária, por uma razão muito simples. Quem tem um companheiro, quando cair, terá quem o levante. Mas quem anda só, quando cair, vai ter que se levantar sozinho, está só. Isso se concretizou na vida de Jonatas e de Davi. Então, volte lá para 1 Samuel e ande um pouquinho agora para o capítulo 23, a partir do verso 15 até o verso 18. 1 Samuel, capítulo 23, dos versos 15 até o verso 18. Vou dar o contexto aqui. Davi estava sendo perseguido por Saul, e nessa época ele estava andando por regiões cavernosas. Se você olhar aí para o capítulo 22, verso 1, você vai ver que o autor diz: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. A palavra Adulão significa literalmente refúgio. É curioso isso. Ele se refugiou na caverna do refúgio, na caverna de Adulão. E depois, no capítulo 23, verso 14, nós vamos encontrar a informação de que permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, ou seja, nas cavernas. E ficou na região montanhosa do deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Davi estava sendo perseguido e estava escondido nas cavernas, buscando lugar de refúgio. Nesse contexto, nos versos 15 a 18 do capítulo 23, nós vamos encontrar Jonatas fazendo uma visita a Davi. E nós vamos ver que essa visita se mostrou essencial para que Davi continuasse crendo nas promessas de Deus em relação à sua vida. Então eu vou ler esses 4 versículos. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. E lhe disse: Não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza, e Jonatas voltou para a sua casa. Então, Jonatas faz essa visita a Davi, ali escondido, e fortalece a confiança de Davi. É isso que o texto diz. Depois ele volta para casa, e Davi segue aí a sua fuga de Saul. Nesse texto, meus irmãos, nós encontramos pelo menos três características da amizade cristã. Como eu disse, a amizade de Davi e Jonatas não foi uma amizade simplesmente contemplativa, mas foi uma amizade útil. Ela se fez necessária e foi útil nesse momento. E na experiência de Jonatas aqui, no comportamento de Jonatas, só um minuto. Na atitude de Jonatas, nós vamos encontrar aqui 3 marcas da amizade cristã, do comportamento de um amigo, segundo as Escrituras, segundo a Bíblia. Davi estava num momento de dificuldade, nós vamos ver mais na frente, que ele estava com a sua confiança abalada, ele expressa isso no Salmo 57, e é nesse momento que Jonatas vai ao seu encontro. Lembra do que Eclesiastes 4 diz? Melhor é serem 2 do que 1, porque quando um cair, haverá quem o levante. É exatamente o que Jonatas faz em relação a Davi. Então nós encontramos aqui 3 características, 3 marcas da amizade cristã. A primeira delas, nós podemos perceber que o amigo, ele se apresenta de maneira sacrificial. O amigo se apresenta sacrificialmente. Nós encontramos isso no verso 16. Vou ler os versos 15 e 16. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida,
deteve-se no deserto de Zif, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza. Jonatas se levantou e foi até a presença de Davi. É interessante perceber que Saul, o pai de Jonatas, ele já tinha conhecimento da amizade entre Davi e Jonatas. E a reação de Saul não foi muito boa. Volte aí para o capítulo 20, versos 30 a 34. 1 Samuel, capítulo 20, de 30 a 34, o texto diz: Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, contra o seu próprio filho, e disse-lhe: Filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé, ou seja, Davi, para vergonha tua e para vergonha do recato de tua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro teu reino. Pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: Por que a ele de morrer? O que fez ele? Veja a reação de Saul agora contra o próprio filho, viu? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir a Jonatas. Com isso, entendeu Jonatas que, de fato, seu pai já determinara matar a Davi, pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa e, neste segundo dia da festa de lua nova, não comeu pão, pois ficara muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia ultrajado. Saul se revolta por causa da amizade de Jonatas e Davi. O que é que Saul faz? Joga uma lança contra o próprio filho. Tenta matar o próprio filho. E por que é importante lembrar disso? Quando nós sabemos disso, nós percebemos que a atitude de Jonatas de ir até a presença de Davi representou um risco para o próprio Jonatas. Jonatas se colocou em risco ao fazer isso. Jonatas sabia que ele poderia pagar por essa atitude. Qual seria a reação de Saul se ele soubesse disso? Que Jonatas foi se encontrar com Davi, contra o seu inimigo político. Possivelmente, Saul, a gente sabe aí que Saul sofria com a influência até mesmo demoníaca, Saul poderia ter matado o próprio filho. De maneira que essa visita que Jonatas faz foi uma visita sacrificial. Jonatas se pôs em risco próprio, ao ir encontrar com Davi. Ele poderia ter sido morto, ele poderia ter sido destronado. Saul poderia escolher outra pessoa para ser o eventual rei de Israel. Mesmo assim, Jonatas se apresenta de maneira sacrificial. A primeira marca da amizade cristã é que o amigo cristão, ele se sacrifica em prol do seu amigo. A amizade cristã não é da boca para fora, mas ela se revela em atitudes. Ela é sacrificial. E o livro de Provérbios expressa isso. Provérbios capítulo 17, verso 17 diz: Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Jonatas cumpriu com isso. Em todo tempo ama o amigo. A amizade de Jonatas e Davi, a gente encontra ela se expressando nos tempos de paz, mas também no tempo de aflição aqui. Na angústia se faz o irmão. Provérbios 27, verso 10, nos dá um conselho muito sábio. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai. O amigo cristão não abandona o seu amigo, mas ele se apresenta sacrificialmente. Jonatas podia ter se aproveitado da situação aqui. Vou esquecer Davi agora aí, assumir o trono, esperar meu pai morrer e assumir o trono. Não é isso que ele faz. Ele se apresenta de maneira sacrificial ali em favor do seu amigo. A segunda característica que nós encontramos no texto, voltando aí para o capítulo 23, a segunda marca da amizade cristã é o fato de que o amigo encoraja com a palavra de Deus. O amigo encoraja com a palavra de Deus. Complemento do verso 16 até o verso 17. E lhe fortaleceu a confiança em Deus. E lhe disse: Não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo
o que também Saul, meu pai, bem sabe. Então, Jonatas não apenas se apresenta, ele não apenas vai lá, mas ele tem algo a dizer. E é interessante que as palavras de Jonatas fortaleceram a confiança de Davi em Deus. A gente depreende, então, que a confiança de Davi estava fraca, já que ela precisou ser fortalecida. E essa ideia no hebraico aí de fortalecer a confiança, ela é uma ideia muito gráfica e muito vívida. A versão Almeida Revista e Corrigida traduz esse versículo aí como lhe fortaleceu a sua mão. Almeida Revista e Corrigida diz que Jonatas fortaleceu a mão de Davi. Então pense aí em Davi, escondido numa caverna, morrendo de medo de Saul e trêmulo, com a mão tremendo. Não é assim que a gente fica quando está nervoso? Algumas pessoas, né? Com a mão trêmula. De repente chega Jonatas. O que é que Jonatas faz? Jonatas fortalece a mão de Davi. Não necessariamente isso é literal, mas expressa bem o que Jonatas fez. Ele fortaleceu Davi, que estava fraco, que estava trêmulo. Como foi que Jonatas fez isso? Com a palavra de Deus. Porque o que ele diz no verso 17 era a palavra de Deus. Quando ele diz, olha, Davi, não tem medo, porque meu pai não vai te achar. Você vai reinar sobre Israel. O que é que Jonatas está dizendo? Ele está repetindo as palavras não dele mesmo, mas de Deus por intermédio do seu profeta Samuel. Davi tinha uma promessa de Deus de que ele seria rei. E é exatamente nisso que Jonatas se estriba. É nisso que ele baseia a sua palavra, na palavra de Deus. Aqui tem uma coisa muito interessante. O amigo, ele encoraja com a palavra de Deus, não é com autoajuda. Sabe? A gente vive uma vida em que a amizade é muito encarada dessa maneira, assim, como o amigo precisa ter uma palavra boa, precisa ter uma palavra de encorajamento. Não é bem assim. O amigo encoraja com a palavra de Deus. Às vezes essa palavra é uma palavra de correção também. Mas o importante é que seja a palavra de Deus. Natã foi amigo de Davi. E o que foi que Natã fez? Repreendeu Davi por causa do seu pecado. O amigo encoraja com a palavra de Deus. Não é simplesmente dizer uma frase de efeito, vai dar tudo certo no final, mas é encorajar com a palavra de Deus. Nós temos uma tendência, meus irmãos, de nos esquecermos do que a palavra de Deus diz, do que a Escritura diz. E é por isso que amizades no meio do povo de Deus são essenciais, são salutares. Porque na hora em que nós nos esquecemos do que a palavra de Deus nos diz e queremos agir de acordo com a nossa própria mente, essa é a hora em que o amigo chega e diz, meu irmão, confia, porque é assim que a palavra diz. É assim que é a vontade de Deus. Essa vontade é boa, perfeita e agradável. O livro de Provérbios tem 2 versículos, pelo menos, que expressam essa verdade. Provérbios capítulo 15, verso 30. O olhar do amigo alegra o coração. O olhar do amigo alegra o coração. As boas novas fortalecem até os ossos. As boas novas fortalecem até os ossos. Isso é quase que exatamente a expressão aí da experiência de Davi, né? As boas novas trazidas pelo amigo fortaleceram os ossos de Davi. Provérbios capítulo 27, verso 9 diz: como o óleo e o perfume alegram o coração, assim como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Não tem coisa melhor do que receber o conselho cordial, o conselho amoroso do amigo. Nós encontramos doçura nisso. Nós encontramos doçura nisso. Eu não consigo imaginar Jonatas sendo, nessa experiência aqui, nesse evento,
Eu não consigo imaginar Jonatas sendo rude na minha mente. Eu não consigo imaginar, eu não consigo pensar que Jonatas chegou lá na caverna onde Davi estava e diz: "Ô, Davi, não é homem não. Tá aí com medo, rapaz. Vira gente." Eu não consigo imaginar Jonatas se comportando dessa maneira. A imagem que nos vem à mente quando nós lemos o texto é do amigo cordial. É de Jonatas se sentando ali do lado de Davi, chorando as suas lágrimas e dizendo: "Meu irmão, não temas. O Senhor é contigo. Meu pai não vai te achar. Você vai ser rei sobre Israel." O amigo encoraja com a palavra de Deus. Ele encoraja com a palavra de Deus. E, em terceiro lugar, o amigo, ele auxilia, ele ajuda no caminho da retidão. O amigo ajuda no caminho da retidão. Nós encontramos isso no verso 18 do nosso texto aí, 1 Samuel 23. E ambos, ou seja, Davi e Jonatas, fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para a sua casa. Eles fizeram aliança perante o Senhor. Não é a primeira vez que eles fazem uma aliança diante de Deus. Volte aí para o capítulo 20, verso 23, que diz o seguinte: "Quanto àquilo de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti para sempre." Aqui há um juramento, uma aliança feita entre Jonatas e Davi. Então nós temos aqui uma repetição da aliança. Eles repetem os termos da aliança no verso 18 do capítulo 23. Eles tinham um acordo de viverem ambos debaixo da vontade de Deus. Alguns capítulos antes, nós encontramos aí Davi fazendo a promessa de que ele haveria de sustentar, de ser benevolente para com a descendência de Jonatas. E lá na frente a gente vai encontrar o cumprimento disso. Quando Davi se torna rei, houve uma questão que Davi teve que resolver, que foi a situação de Mefibosete, filho de Jonatas. O que era que todo mundo esperava? Que Davi matasse, né? Porque era isso que acontecia. Quando uma nova dinastia assumia o trono, o rei, em geral, ele procurava matar os filhos da dinastia anterior para diminuir o risco de revoltas, de golpes. Davi não faz isso em cumprimento da sua aliança feita com Jonatas. Então, eles fazem ali uma aliança de obedecerem à vontade de Deus. Davi, meus irmãos, ele passou por momentos de tentação em relação a essa questão. Lembremos que por 2 vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul e não fez. Talvez nesse momento aqui em que ele estava com a sua confiança abalada, ele tenha pensado nisso. Rapaz, vou matar Saul. Não vou ficar fugindo dele para sempre, não. Vou matá-lo, vou ajudar Deus aí, né? A semelhança de Abraão. Vou dar meus pulos aí, vou adiantar esse negócio. Eu gosto de pensar que essa aliança que Jonatas e Davi fizeram tratou sobre questões assim. Eu gosto de pensar que ali eles fizeram uma aliança diante de Deus de se submeter à vontade de Deus. Davi esperaria em Deus, não iria atentar contra o ungido do Senhor, como ele diz, e Jonatas iria resistir à tentação também de trair o seu amigo e assumir o trono. E eles fazem ali uma aliança diante do Senhor. Aqui nós percebemos, irmãos, que o amigo, ele auxilia no caminho da retidão. Os amigos cristãos, os amigos do povo de Deus, nos ajudam a renovarmos os termos da nossa aliança com Deus. No momento da tentação, o amigo cristão, ele deve se apresentar e dizer: meu irmão, meu amigo, não faça dessa maneira. Não é assim que a palavra de Deus diz. É assim que ela ensina. Vamos fazer uma aliança com Deus. Vamos fazer um voto. Vamos andar nos caminhos do Senhor. A amiga cristã, tratando do contexto feminino, ela não incentiva as suas amigas, que também são cristãs da igreja, a descumprirem o que a palavra de Deus diz. A amiga cristã ensina as suas outras amigas a viverem uma vida de castidade.
a viverem uma vida que aguarda o momento correto para o exercício da sexualidade. O amigo cristão ensina a honestidade, a prática da verdade, a luta contra o pecado. O amigo cristão, ele não deve ser um instrumento na tentação, mas exatamente um instrumento de Deus na luta contra a concupiscência. O amigo cristão auxilia no caminho da retidão. Há um versículo em Provérbios, esse versículo é muito interessante. Eu gosto muito desse versículo. É Provérbios 27, verso 17. Ele expressa de maneira muito perspicaz essa verdade. Provérbios 27, 17 diz: com o ferro se afia, como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Veja que versículo interessante. Assim como um ferro afia o outro ferro, como é que você afia um metal? Passando em outra superfície de metal. Então, assim como o ferro afia o próprio ferro, o amigo ao seu amigo. Assim como o uso do ferro é melhorado, é potencializado pelo contato com outro material de ferro, assim um amigo como que afia o outro. A nossa espiritualidade ela é melhorada, a nossa vida cristã ela é desenvolvida à medida em que nós nos relacionamos uns com os outros. Como eu disse no começo, a questão de fazer amigos, de ter amigos no meio do povo de Deus, não pode ser visto como algo opcional, mas sim como algo essencial nas nossas vidas cristãs. Nós vivemos uma vida cristã mais íntegra à medida em que nós temos amigos no povo de Deus. O amigo é como que um ferro de afiar que Deus coloca na nossa vida para que nós sejamos um cristão melhor, para que nós conheçamos mais a palavra de Deus. Eu tenho certas deficiências na minha vida cristã, mas o meu amigo vai ter outras. Então, nas minhas deficiências, ele vai me ajudar. E nas deficiências dele, eu vou ajudá-lo. E assim como o ferro, com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Então, nós encontramos aqui nesse texto 3 marcas da amizade cristã. O amigo se apresenta de maneira sacrificial, o amigo encoraja com a palavra e o amigo auxilia no caminho da retidão. Ele chama para se fazer uma aliança com Deus. Ele chama para uma renovação do compromisso com Deus. E essa experiência de Davi com Jonatas, ela encontra expressão poética lá no Salmo 57. Abra lá, estou caminhando para o final. Salmo 57 é um salmo que Davi escreve nesse contexto. Salmo 57, Davi escreve exatamente nesse contexto. Ele está lá na caverna de Adulão. Você pode ver isso aí no subtítulo do salmo. E veja o que ele diz no verso 6. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Mas abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Ele estava lá nas cavernas, com a sua confiança abalada, e ele expressa isso. Veja o que ele diz: a minha alma está abatida. Só que Davi diz algo nos versos 2 e 3. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Então veja, Davi estava com a alma abatida, como ele diz no verso 6, mas ele diz: vou clamar ao Senhor. Por quê? Porque Deus envia o seu auxílio. Eu vou clamar a Deus porque Deus sempre envia algo para me auxiliar. Então Davi clama. Qual é o auxílio que Deus envia? Ou melhor, quem é o auxílio que Deus envia? Jonatas. A visita de Jonatas é a resposta à oração de Davi nessa primeira parte do Salmo 57. E aí, entre os versos 6 e 7, nós temos uma pausa. Existe uma pausa aqui entre esses 2 versículos. Provavelmente, entre o versículo 6 e o versículo 7, houve a visita de Jonatas. Jonatas visitou Davi e lhe fortaleceu a confiança.
Agora veja a diferença do verso 6 para o verso 7. No verso 6, Davi diz: a minha alma está abatida. Agora veja o verso 7. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Consegue perceber a diferença? Verso 6, minha alma está abatida, mas eu vou clamar ao Senhor. Ele envia o auxílio. Jonatas visita Davi. Aí Davi continua a escrever o salmo. Firme está o meu coração está firme. Veja então como a amizade de Jonatas foi essencial para que Davi não se desviasse do caminho nesse momento e continuasse a esperar em Deus de maneira firme. Como eu disse mais de uma vez, a amizade dos dois não era simplesmente contemplativa, não era simplesmente recreacional, mas era uma amizade, e foi uma amizade útil e essencial para a vida cristã, especialmente aqui no caso de Davi, no seu momento de dificuldade. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, e com isso eu vou encerrar, Davi, Jesus em seu reinado. Mas nesse texto, especificamente nesse texto aqui, nós vamos perceber que, na verdade, é Jonatas que aparece como um tipo de Cristo. Nesse texto de 1 Samuel 23, não é Davi, mas é Jonatas que prefigura Cristo. Porque nós vamos perceber que Jesus também pratica essas três obras. Jonatas se apresentou sacrificialmente, fortaleceu com a palavra e renovou a aliança. E Jesus vai cumprir com essas três obras também. Jesus veio ao nosso encontro quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Jesus se apresentou sacrificialmente. Ele se sacrificou por nós. Assim como Jonatas. Assim como Jonatas se fortaleceu com a palavra, Cristo nos fortalece com a sua palavra também. Aliás, ele é a própria palavra de Deus encarnada. Ele é o verbo encarnado. E assim como Jonatas fez uma aliança com Deus, juntamente com Davi, Jesus é descrito como mediador de uma nova e superior aliança lá na carta aos Hebreus. Então veja o paralelo perfeito aí. Jonatas se apresenta sacrificialmente, fortalece com a palavra e faz uma aliança com Deus. Jesus também. Jesus se apresenta, se encarna de maneira sacrificial. Ele é a palavra de Deus encarnada. Ele é o mediador de uma nova aliança. Por meio dele, nós entramos em aliança novamente com o Senhor. Dessa maneira, nós percebemos que Cristo é o perfeito amigo. Cristo é o perfeito amigo. E não pense que é falta de reverência dizer isso, que Jesus é nosso amigo. Não. O próprio Senhor Jesus Cristo diz isso. Evangelho de João, capítulo 15, verso 13. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. É o próprio Cristo que se identifica como nosso amigo. Ele veio em nosso socorro. Ele nos fortalece com a sua palavra. Ele é o mediador de uma nova aliança. E é por isso, meus irmãos, que quando nós nos dedicamos em construir amizades no meio do povo de Deus, nós estamos, em última análise, nos parecendo com Cristo. Pois assim como Cristo se fez nosso amigo, se sacrificando por nós, nós somos chamados a sermos amigos uns dos outros, se sacrificando também uns pelos outros. Que esse estudo, meus irmãos, possa servir para que nós investamos no nascimento de amizades no meio do povo de Deus. Que você não vai ser amigo de todo mundo, obviamente. Isso seria impossível. Mas que você possa buscar formar amizades no meio do povo de Deus. Agora, como é que eu vou fazer isso? Eu preciso me tornar uma pessoa agradável. Eu preciso me tornar alguém palatável. Para poder formar boas amizades na igreja, eu não posso ser um prepotente, arrogante, insuportável. Eu preciso ser alguém dócil. Eu preciso ser alguém humilde. Eu preciso ser alguém de quem as pessoas queiram se aproximar. É somente dessa maneira.
Eu preciso mortificar a minha carne, abandonar os meus pecados. Eu preciso mortificar os meus defeitos, mortificar as minhas paixões, os meus maus hábitos. Eu preciso pedir a Deus que me dê amor pelo próximo. Eu preciso ser uma pessoa menos ensimesmada, menos voltada para mim mesmo e mais aberta aos outros. É dessa maneira que nós praticamos a vontade de Deus no meio do seu povo, construindo boas amizades. Que o tema da amizade não seja apenas algo que a gente se lembre no dia 20 de julho, que eu nem sabia que era o dia do amigo, mas que seja uma realidade no nosso meio, que nós sejamos amigos uns dos outros, na certeza de que assim nós estamos cumprindo com o que Cristo disse. Nós estamos amando uns aos outros, como o Pai ama o seu próprio Filho. Amém? Não sei, acho que não tem pergunta, né? Acho que não tem pergunta. Então vamos encerrar esse momento com uma oração. Deus bendito Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Obrigado por aquilo que pôde ser exposto hoje, nessa manhã, e que ela faça morada no nosso coração. Que nós possamos, de fato, ó Deus, valorizar os amigos que o Senhor tem posto nas nossas vidas, valorizar essas amizades, investir nelas, e entender, ó Deus, que o propósito da amizade é muito mais do que proporcionar simples prazer às nossas vidas, é muito mais do que a existência de hobbies em comum, é muito mais do que, ó Deus, a existência de afinidades em comum, mas é, antes e acima de tudo, o auxílio mútuo. Que nós nos suportemos, sirvamos de suporte uns aos outros, a fim de que nós vivamos vidas que agradem mais o Senhor. Por isso, ó Deus, faz nascer amizades no nosso meio. Aquelas que se acham, ó Deus, deterioradas, restaura, Senhor. Tu podes todas as coisas. Que o Senhor possa nos abençoar e nos ajudar a viver uma vida que glorifique o Teu nome. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Com isso, irmãos, eu fico por aqui. Hoje, às 18h30, teremos o nosso culto lá na igreja. Estão todos convidados para adorarmos o Senhor nesse que é o seu dia. Deus abençoe a todos. Tenham todos um bom domingo.